Hoje, a gente vai mergulhar na escala de Kardashev. É basicamente uma régua cósmica, sabe? Para medir o quão poderosa uma civilização é. E a ideia por trás disso, olha, é ao mesmo tempo super simples e completamente revolucionária. Pensa comigo, e se desse para medir o nível de avanço de uma civilização só olhando quanta energia ela consome? Sem se preocupar com nave espacial, arma nuclear, nada disso. Só energia. Essa é a pergunta, a grande sacada por trás da escala de Kardashev. Essa ideia surgiu lá em 1964, com um astrônomo soviético, o Nikolai Kardashev. E o mais legal é o contexto, né? Isso foi só 3 aninhos depois do primeiro ser humano ir para o espaço, numa época em que procurar vida inteligente por aí nem era considerado ciência de verdade. Então, era um conceito, assim, totalmente fora da caixa para aquele tempo. Ok, mas para a gente entender essa tal escada cósmica, a gente precisa primeiro saber onde é que a gente está nela, em que degrau. E olha, a resposta talvez seja um pouco surpreendente. Esse aí é o nosso número, 0.7276. Pois é, a gente nem chegou no nível 1 ainda. Oficialmente, a gente é uma civilização tipo 0. Basicamente, ainda estamos engatinhando quando o assunto é usar a energia do nosso próprio planeta. E esse gráfico aqui deixa bem claro o tamanho do buraco. Hoje a gente gera mais ou menos 10 elevado a 13 watts. E a maior parte disso vem de coisas que acabam, como o combustível fóssil. Para virar uma civilização tipo 1, o objetivo é 10 elevado a 16 watts. Isso é 10.000 vezes mais. O salto é simplesmente gigantesco. Então vamos lá. O primeiro grande degrau, o tipo 1. O que seria, na prática, se tornar um mestre planetário? Ter controle total da energia do nosso próprio mundo? O número mágico aqui é 10 elevado a 16 watts. E olha, esse valor não é aleatório não. É mais ou menos o total de energia do Sol que chega na Terra o tempo todo. A meta, então, é conseguir capturar e usar tudo isso. E o mais interessante é como se chegaria lá. Não é só sair cobrindo o deserto de placa solar, não. Uma civilização tipo 1 iria capturar a energia do Sol lá no espaço, dominar a fusão nuclear, usar toda a energia geotérmica, dos ventos, dos mares, tudo mesmo. E só para dar uma ideia do poder da fusão, bastaria fundir menos de 100 quilos de hidrogênio tirado da água do mar por segundo para abastecer o planeta inteiro. Tá, mas e quando a gente chega lá? Bom, o próprio Kardashev, lá em 64, chutou que a gente levaria uns 3.200 anos. Mas aí veio o físico Freeman Dyson, olhou para o nosso ritmo de hoje e fez uma estimativa bem mais otimista, uns 200 anos. Quem sabe o futuro não está mais perto do que a gente pensa. Beleza, superamos o tipo 1. Agora o negócio fica sério. Segundo degrau, tipo 2, os colhedores de estrelas. Aqui o salto é absurdo. A gente para de pensar em planeta e começa a pensar em estrela, controle total da energia de uma estrela inteira. O número aqui é tão grande que fica até difícil de entender. 10 elevado a 26 watts. Para comparar, isso é 10 bilhões de vezes mais energia que uma civilização tipo 1. É, literalmente, capturar tudo que o nosso Sol produz de energia. Tudo. Mas como? Como se faz uma coisa dessas? A ideia teórica mais famosa é a tal da esfera de Dyson. Existem basicamente 2 tipos. Uma seria uma casca sólida gigante que cobre a estrela inteira e aí não passaria luz nenhuma para fora. A outra, que é considerada mais provável de construir, seria um enxame. Pensa em milhões de coletores orbitando a estrela, o que faria a luz dela piscar de um jeito irregular para quem olha de longe. A engenharia por trás disso é de outro mundo, literalmente. O primeiro passo seria minerar planetas inteiros, tipo Mercúrio, só para pegar a matéria-prima. Depois, lançar esses milhões de coletores que se montam sozinhos no espaço, e aí eles formariam essa casca ou anel em volta da estrela para pegar toda a energia dela e mandar para onde for preciso. E vale a pena pensar numa coisa. Uma civilização com tanto poder assim provavelmente nem se pareceria mais com a gente. Com tanta energia disponível, talvez a evolução natural fosse transcender a biologia, virar algo sintético, pós-biológico, algo que a gente nem consegue imaginar direito. E agora, a gente chega no topo da escala original. O tipo 3. O nível final. É algo que beira a onipotência. Os chamados arquitetos galácticos. O consumo de energia, 10 elevado a 37 watts. Para ter uma noção do que isso significa, é o equivalente a usar a energia de uma galáxia inteira. Pega a nossa Via Láctea, com todas as suas centenas de bilhões de estrelas. É isso.
Para chegar nesse nível não basta mais só coletar energia de estrelas. Uma civilização tipo 3 também usaria a energia de coisas como buracos negros. E o jeito mais fácil de fazer isso seria com máquinas que se replicam sozinhas. Elas viajariam de estrela em estrela, construindo uma esfera de Dyson, se replicando e partindo para a próxima. Uma expansão exponencial pela galáxia. E quanto tempo levaria para conquistar a galáxia inteira desse jeito? Talvez alguns milhões de anos. Pra gente, parece uma eternidade, claro. Mas para uma civilização pós-biológica que talvez seja imortal, isso é um piscar de olhos no tempo do universo. Seria um projeto totalmente viável. Ok, depois de viajar por todas essas possibilidades incríveis, a gente é obrigado a voltar para a realidade. E a realidade nos bate na cara com o famoso paradoxo de Fermi. Se tudo isso é possível, se o universo é tão grande, cadê todo mundo? A pergunta é essa. Se as leis da física permitem que tudo isso exista, por que a gente olha para cima e só vê silêncio? Onde eles estão? Por que o universo parece tão vazio? E olha que a gente procura, viu? A gente usa telescópios infravermelhos para buscar o calor residual de uma esfera de Dyson. A gente olha para estrelas que piscam de jeito estranho, como a famosa estrela de Tab. A gente analisa galáxias inteiras. E o resultado? Até agora, sempre o mesmo. Nada. Nenhum sinal conclusivo. Só silêncio. E essa falta de evidência leva a uma hipótese que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem solitária. E se a gente simplesmente chegou cedo demais para a festa? E se nós formos uma das primeiras civilizações inteligentes a aparecer ao universo? Ou, talvez, a primeira? E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final bem forte. Talvez a escala de Kardashev não seja um mapa para encontrar outras civilizações. Talvez seja uma planta para a gente construir o nosso próprio futuro. Talvez o futuro da inteligência na galáxia não seja algo que a gente vá descobrir por aí, mas sim algo que a gente tem a responsabilidade de criar.